fiz essa intimidade perto dele, o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E assim como Jesus curou quando esteve sobre a terra e tem curado durante o tempo todo, desde que partiu até este dia, continuará curando. E eu te digo, se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não somente morreu por nossos pecados, também morreu para nos curar de nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu digo, como dizer a Jesus que se você pode fazer algo? Nesta noite, não importa qual seja a necessidade que você tem, a doença que você tem, não estamos aqui para perguntar a Jesus se Ele pode fazer algo, mas estou aqui para te dizer, você pode crer? Dê uma salva de palmas a Jesus. Fui diagnosticada com ovários policísticos e me disseram que era muito difícil ter filhos. Clamamos ao Senhor e o Senhor me presenteou com o bebê. O menino nasceu por cesariana, mas durante a cesariana tive uma complicação, tive um rasgo. Perdi 1.800 de sangue. Me mandaram para a UTI intermediária. Mandaram o menino para a UTI neonatal porque a saturação dele caiu. Entramos em uma crise e no meio de nossas orações, a primeira coisa que fizemos, minha esposa e eu, foi fazer um voto diante do Senhor, pedindo que a saúde do nosso filho fosse totalmente restaurada. E meu esposo chega e me diz: hoje me deixaram segurar o bebê, coloquei-o no meu peito e amanhã ele terá alta. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, tremendo testemunho. Além disso, você tem um filho lindo e charmoso, porque ele está flertando comigo. Sim, Senhor. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pelo bebê. Ele é lindo. Ela me disse que há 2 meses o marido a abandonou. Saiu de casa de um dia para o outro e estava com uma depressão muito forte, mas hoje... Há uma pessoa em especial que está recebendo como se fosse uma chuva quente e sente como se estivesse ali com esse amor com Jesus, e Ele está trazendo cura interior. Você teve uma vida difícil, teve uma vida cheia de turbulência, mas agora está sentindo uma paz interior gigantesca como nunca havia sentido. Inclusive você tem vontade de chorar, pode chorar porque está diante de Jesus, não de um homem. Obrigado, Senhor, nós te amamos. Senti literalmente que algo saiu do meu estômago, do mais profundo. E digo que tenho paz, tenho alegria no meu coração e sei que, aleluia. Amém, aleluia. Vamos dar glória ao Senhor. Pai, eu clamo por tua filhinha, Senhor. Tudo o que o inimigo quis roubar dela, que tu restituas em nome de Jesus. Flua, Senhor, agora em nome de Cristo Jesus. Flua, Espírito Santo. Muito obrigado. Pastor, ela me conta que tem tido problemas graves no estômago. Por causa de uma doença que tenho há 3 anos, uma inércia colônica, a dor se irradia para a região lombar. Você diz a palavra hoje. Se acabou essa tormenta, é uma tormenta dolor contínuo.
É dor contínua, dificuldade para se mover, para se sentar, para parar, para fazer qualquer força. Mas aí está o Senhor sobre você, receba agora a sanidade. E ela me disse que começou a sentir algo tão especial sobre sua vida, tem estado quebrantada e me disse que hoje quer renovar, entregar sua vida também ao Senhor e receber. Acredito que este é o melhor milagre desta manhã. Eu sei o que é entrar na igreja pela primeira vez e que o Espírito Santo te visite. Eu chorei todo o serviço. Diziam, mas porque eu chorei e me limpei e mais lágrimas saíam? Mas é a presença do Espírito Santo em Jesus trazendo-te aos seus caminhos. E o que vai acontecer a partir de hoje, que você não tem ideia, vai ser o melhor do melhor em toda a sua vida. Vamos agradecer ao Senhor. Não lhes parece maravilhoso vir pela primeira vez à igreja? Ser sanado, salvado, cair sob o poder de Deus. Eu acho que chega um para casa revolucionado, sua mente e seu coração. Aleluia. Se deseja saber mais sobre Jesus, saber o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer em sua vida, então preste muita atenção nas palavras a seguir. E quero que juntos leiamos lá na primeira carta de João, no capítulo 5. Eu vou ler para vocês. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Eu quero orar nesta hora por aqueles que dizem que precisam de Jesus em seus corações, e esta é a oportunidade para se reconciliar com Ele. Se é você, eu quero te guiar nesta oração. É muito simples. Quero que repita a oração que vou fazer, mas que a faça com todo o seu coração. Se você está pronto, feche seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, perdoa meu pecado, creio em Ti, creio que morreste naquela cruz, creio que derramaste Teu sangue por mim e com Teu sangue lavaste meus pecados. Quero que sejas meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Anota meu nome no livro da vida eterna e não o apagues jamais. E ajuda-me a ser fiel a Ti. Ajuda-me a ser fiel à Tua palavra todos os dias da minha vida, até o dia em que eu possa estar contigo e celebrar por toda a eternidade. Em nome de Jesus te damos graças, Senhor. Amém. Amém e amém. A seguir você encontrará uma poderosa pregação que transformará a sua vida e lhe dará a convicção em sua alma de que o Senhor sempre pelejará por você. Não se distraia, porque uma palavra pode mudar sua vida para sempre. Com você, o pastor Ricardo Rodrigues. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. As coisas humildes do mundo. Diga comigo: as coisas humildes do mundo. Repita: as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, para deshacer lo que es, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. Aleluia. E escolheu as coisas fracas do mundo. As coisas humildes do mundo, quando diz coisas humildes, não é algo abominável, mas sim insignificante. Essa é outra tradução. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Se glorie em sua presença. O que Deus faz aqui é feito por Deus. Somente Deus. E aqui damos a glória somente a Ele. As coisas fracas do mundo. Quando Deus chamou Moisés, ele tinha 80 anos.
Quando já se está pensando na aposentadoria muito antes. Quando já não se tem planos para o futuro, mas se espera pacientemente a morte. Deus o chama. E Moisés tinha um problema. Ele era lento para falar, ou seja, era gago. E Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? E disse-lhe: Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Diga comigo: te ensinarei o que has de falar. Deus não o curou. Moisés era gago. Por isso Deus colocou Arão para que ele falasse ao povo. Moisés falava ao seu irmão, que era o irmão mais velho. Tinha paciência para ouvi-lo. Assim sim, sim, diz o Senhor, Senhor. E ele ouvia tudo e comunicava ao povo. Deus poderia tê-lo curado. Deus criou a boca. E ele disse: eu posso fazê-lo. Mas disse: eu serei com a tua boca. Porque Deus escolheu as coisas fracas do mundo e as desprezadas, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém se vanglorie na sua presença. Estão entendendo o que Deus faz? São loucuras para nós, mas é sabedoria para Deus. Ele nos deu o seu nome, nos deu sua palavra, nos deu a unção, mas Ele vai usar o insignificante e desprezado. As coisas humildes do mundo escolheu Deus. Aleluia. Pessoas que não confiam em suas habilidades ou não as têm. Pessoas que não confiam em seus estudos ou não os têm. Pessoas que não confiam em sua graça ou seus talentos, mas que confiam plenamente em Deus Todo-Poderoso, são as que Deus está escolhendo. Aleluia. O apóstolo Paulo disse: bem que eu poderia, porque ele tinha em que confiar, em que se vangloriar. Ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ou seja, eu tenho como demonstrar que sei que muitos dos que nos perseguem, mas isso é como lixo, né? Eu quero ganhar a Cristo, é o que Paulo diz. Aleluia. Quando Jacó era jovem, pensou que poderia ganhar a bênção, comprou a primogenitura de seu irmão, disfarçou-se fazendo-se passar por seu irmão para ganhar a bênção. Isso lhe custou ameaças de morte e teve que fugir e deixar seus pais, sua família, e fugir para outra nação.
Mas quando 20 anos depois, quando viu sua vida em perigo e não tinha coragem nem força para se defender, então diz a Escritura que ele chorou e rogou e clamou, e Deus lhe deu a bênção. Saiu mancando de um encontro com Deus, mas tinha a bênção, tinha um novo nome. Agora era Israel, era patriarca de seu povo. Porque Deus não se deleita nos fortes, mas naqueles que o temem. Nele se deleita o Senhor. Diz o Salmo 147 que não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Esperamos em sua misericórdia, neles se compraz o Senhor. Aleluia. Quando Moisés tinha a força aos 40 anos de sua vida, pensou que poderia fazer um chamado, libertar o povo que era um militar. Quando ele pensou, acabou fugindo, ameaçado por sua vida, ameaçada de morte. Mas quando Deus o chamou e ele tinha 80 anos, já não tinha força. Mas aí há uma lição para todos nós que está em Zacarias. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia. Muitas coisas há 33 anos, Pati e eu estávamos prontos para ver, mas o Senhor disse: você teria estragado tudo. Então às vezes Deus tem que lidar conosco, porque não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Paulo, o apóstolo, tinha revelações gloriosas. Não só encontrou o Senhor no caminho e se converteu e ouviu sua voz, mas foi levado ao terceiro céu, onde está o Senhor, e ouviu palavras inefáveis que era impossível contar e dizer aos homens. Mas a Escritura diz que para que a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Ele disse: tira de mim este espinho. Não se sabe bem o que era o espinho, se era a doença que tinha nos olhos quando pregou aos Gálatas. Sim, isso também talvez veio quando aquela luz gloriosa, resplandecente, veio sobre ele e caíram ao chão. Ou a perseguição, porque onde ia o perseguiam e o perseguiam. Não sei qual era seu espinho, mas uma coisa sei: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não na tua habilidade, não na tua sabedoria, Paulo, mas na tua fraqueza é que Deus vai se glorificar. Aleluia. Por isso ele diz aos Coríntios: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria,
Então, quando vejo pregadores que são tão complicados e tão profundos em sua teologia, suas igrejas são muito pequenas. Muito pequenas. Porque a congregação não entende. Quando a palavra de Deus é tão simples que toda pessoa, mesmo que seja iletrada e não saiba ler, pode entender. É para todos, o evangelho é para todos. Porque decidi nada saber entre vós. E ele tinha fundamento teológico, disse não a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia. Não sei se me faço entender. O que quero comunicar? Deus não está buscando os fortes. Deus não está buscando os sábios, os eloquentes. Deus está buscando pessoas que possam se render completamente a Ele. Vocês estão entendendo isso? O Salmo diz: não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus vai usar aquele que menos confia em sua força. Jeremias diz a Escritura: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Eu gosto muito desse texto porque ainda não estava no ventre e o Senhor já o conhecia. E te consagrei, ou seja, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Quando recebeu o chamado era uma criança, mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não precisa ser um doutor, precisa ser obediente. Diga o que eu te disser para dizer. Isso era tudo. A Timóteo disse: ninguém despreze a tua mocidade, não importa se és jovem. Se Moisés era idoso, Timóteo era jovem, Jeremias era criança. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, foi o texto que lemos, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Quando Isaías é chamado e vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas veio um anjo com uma brasa viva, tocou sua boca e disse: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Escolheu um homem de lábios impuros. O Senhor entrou na casa em Cafarnaum, tinha todos os doutores da lei. Ele estava ensinando e ali levantou um paralítico que desceram do teto. Tinham os doutores da lei. Ele precisava escolher seus discípulos, mas não escolheu nenhum deles. E diz o texto no Evangelho que, saindo dali, chamou Mateus.
um publicano, um homem que era pecador, rejeitado por todos, mas certamente estava seguindo Jesus. E o Senhor chama Mateus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Não escolheu os sábios, escolheu as coisas vis do mundo, as desprezadas, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Eu não sei como você pensa que Deus chama quando se vê Kathryn Kuhlman, como Deus a usou. Era uma mulher divorciada, simples, viúva e casada 2 vezes. Maria Woodworth com 5 filhos, mas Deus a levantava. Porque Deus não está procurando vasos de ouro, está procurando vasos rendidos. Não sei se você sabe de onde vem esse texto, mas a Escritura diz: temos, porém, este tesouro. Está falando da glória do Espírito Santo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus está escolhendo qualquer pessoa e a unge para abençoá-la. Deus chama qualquer um que acredita nele as coisas humildes do mundo. Ele o faz um empresário, o faz um grande líder, o faz um profissional, o levanta em sua família, o prospera ou o chama para o ministério. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Se há alguém que quer esse fogo, corra para o altar e levante suas mãos para Jesus. E vamos pedir a Jesus que envie esse fogo, com o qual vamos abençoar os outros. O fogo. O que Tommy Hinks viu foi que alguns não o pegavam, mas outros estendiam as mãos para recebê-lo. Dá-me o fogo. Dá-me o fogo. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.